de saúde prevêem se vale a pena tratar o seu câncer. Notícias e resultados de busca são manipulados para influenciar seu voto, maquinando revoltas sociais em larga escala. Hoje, seus dados valem mais que a sua vida. Durante décadas, a ficção imaginou um futuro onde a tecnologia nos conectaria mais do que nunca, mas também imaginou algo mais sombrio. Um mundo onde governos e grandes organizações teriam acesso a cada vez mais informações sobre nossas vidas. Exemplos disso são Watch Dogs, Cyberpunk, Mr. Hobbit, Black Mirror e muito mais. Em Cyberpunk 2077, as megas corporações. Em Watch Dogs, uma cidade inteira monitorada por um único sistema. Durante muitos anos, essas ideias pareciam apenas ficção científica. Mas nos últimos anos, uma proposta na Europa, conhecida como Chat Control, trouxe esse debate para o mundo real. E a pergunta que ela levanta é simples: até onde estamos dispostos a abrir mão da nossa privacidade em troca de segurança? O Chat Control é uma proposta discutida na União Europeia, que busca combater a disseminação de material de abuso infantil, através da detectação automática desse tipo de conteúdo. A ideia parece simples. Afinal, quem seria contra combater crimes tão graves? Mas é justamente a forma como isso poderia ser feito que gera uma grande controvérsia. O problema é que sistemas desse tipo poderiam abrir precedentes perigosos para a privacidade digital. Esse seria um tipo de desculpa para o governo nos espionar. Afinal, para detectar conteúdos automaticamente, algum tipo de análise precisaria acontecer. E é aí que surge uma grande discussão. Como combater crimes sem comprometer direitos fundamentais como a privacidade? Mas por que esse assunto voltou a ter tanta atenção? Porque no dia 9 de julho de 2026, o Parlamento Europeu realizou a votação definitiva sobre o Chat Control. A maioria votou para não passar. Mesmo assim, a proposta não foi barrada. Muitas pessoas afirmam valorizar a privacidade, mas ao mesmo tempo entregam enormes quantidades de informações pessoais todos os dias. Localização, hábitos de consumo, interesses, rotina. Empresas como Google, Meta e TikTok coletam parte desses dados constantemente. Embora isso esteja descrito nos termos de uso, poucas pessoas realmente leem esses documentos. E levanta uma pergunta interessante: até que ponto esse consentimento é realmente consciente? E isso leva a uma questão ainda mais confortável. Será que nós já aceitamos a vigilância? Afinal, carregamos dispositivos que registram nossa localização, usamos aplicativos que conhecem nossos hábitos e publicamos voluntariamente informações pessoais todos os dias. E o avanço da inteligência artificial tornou tudo isso ainda mais poderoso. Ferramentas que antes exigiam centenas de pessoas, agora podem ser executadas por algoritmos em questão de segundos. Rostos, vozes, comportamentos, padrões de consumo, tudo pode ser analisado em uma escala que seria impossível há algumas décadas. E o Chat Control está longe de ser a única tecnologia que levanta esse tipo de discussão. Sistemas de reconhecimento facial já são utilizados em diversos contextos ao redor do mundo. Em aeroportos, em espaços públicos, nas ruas, em todo lugar. E isso nos leva a outra pergunta: o quanto de monitoramento estamos dispostos a aceitar? Todos os dias deixamos rastros digitais, sem sequer perceber. Em 2013, Edward Snowden revelou a existência de diversos programas de vigilância, conduzidos pela NSA, ou Agência de Segurança Nacional. Essas revelações mostraram que governos já possuíam a capacidade de coletar enormes quantidades de dados digitais. Entre os programas expostos estava o PRISM, um programa de vigilância, que permitia a obtenção de diferentes tipos de informações. Outro programa é o Mystic, que podia gravar chamadas telefônicas que já aconteceram há mais de um mês. Outro é Dishfire, que coletava cerca de 200 milhões de mensagens por dia. Cinco Olhos é o nome do grupo dos governos que utilizavam esse sistema, sendo composto por Reino Unido, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. O Brasil não escapa disso, já que o PRISM tinha parceria com diversas empresas, que através dessas parcerias editavam seus dados, incluindo empresas do Brasil. Pela primeira vez, de pessoas perceberam que a vigilância em larga escala não era apenas um tema de ficção científica. Quando ouvimos falar vigilância digital, é comum imaginarmos um futuro distante, muito parecido com Watch Dogs ou Cyberpunk. Mas talvez esse futuro já tenha chegado. Hoje, nossos celulares sabem onde estamos, redes sociais sabem do que gostamos, aplicativos de navegação registram o que pesquisamos, bancos sabem o que compramos, câmeras estão presentes em quase todos os lugares que vamos. Por mais que a maioria dessas coisas nós não percebamos. E cada uma dessas informações, isoladamente, pode parecer insignificante, mas quando reunidas, elas são capazes de criar um retrato extremamente detalhado de nossa vida, nossos hábitos, interesses, nossa rotina. E talvez seja justamente isso que torna essa discussão tão importante. Porque a verdadeira questão não é apenas se estamos sendo observados, mas quem possui o acesso às informações.
que pode ser feito com elas. Se uma empresa conhece sua localização, seus hábitos de consumo, seus interesses, sua rotina diária, ela consegue prever comportamentos com uma precisão impressionante. E é justamente isso que torna os dados tão valiosos. Porque a informação não serve apenas para observar, ela também pode ser usada para influenciar. E é justamente por isso que países como a China costumavam aparecer no centro dessas discussões. Durante anos, países europeus criticaram modelos de vigilância digital, utilizado por países como a China. Mas hoje, os mesmos sistemas que eles discutem e utilizam. Por isso, quando propostas como o Chat Control começaram a surgir, uma contradição começou a aparecer. Até que ponto uma democracia pode ampliar mecanismos de vigilância, sem se aproximar de práticas que antes criticava? Claro, não estamos falando exatamente da mesma coisa, mas com o tempo pode virar, já que ambos os debates envolvem o mesmo tema, o equilíbrio entre segurança e privacidade. Mas essa preocupação não nasceu com a internet, nem com a inteligência artificial. E sim, em 1949, George Orwell já imaginava um mundo onde cada cidadão era constantemente observado pelo Estado. Em seu livro 1984, décadas antes, celulares, das redes sociais, da inteligência artificial, Orwell já alertava sobre os riscos da concentração de informação e poder. Desde então, essa preocupação continua aparecendo em diferentes formas de ficção. Em Mr. Robot, a série utiliza da privacidade digital como tema central, demonstrando como a falta de proteção de dados expõe indivíduos à vigilância. A narrativa mostra que a maior vulnerabilidade não está apenas em falhas técnicas, mas no comportamento humano, como o compartilhamento excessivo de informações pessoais nas redes sociais. Mas nenhuma obra recente explorou essa discussão tão diretamente como os videogames. Em Cyberpunk 2077, o problema não é apenas a tecnologia, é quem controla essa tecnologia. Em Night City, as corporações acumulam tanto poder que acabam influenciando praticamente todos os aspectos da vida das pessoas. A privacidade deixa de ser um direito, passa a ser um privilégio. E talvez seja por isso que Johnny Silverhand se tornou um personagem tão marcante. Porque sua luta nunca foi apenas contra uma empresa, era contra um sistema, onde cada vez menos pessoas tinham controle sobre suas próprias vidas. Mas se Cyberpunk falar sobre concentração de poder, Watch Dogs falar sobre o acesso à informação. Praticamente tudo está conectado. Câmeras, semáforos, bancos de dados, celulares. E todas as informações podem ser acessadas por quem controla o sistema. O mais interessante é que Watch Dogs nunca foi um jogo sobre hackers. Ele é um jogo sobre informação, sobre quem possui os dados e sobre quem tem o poder de utilizá-los. E tudo isso acontece conosco, na vida real, por mais que não percebamos. E é justamente nesse ponto que todas essas discussões se encontram. E talvez seja essa a verdadeira discussão por trás do Chat Control. Não estamos discutindo sobre apenas uma lei. Estamos discutindo uma pergunta muito mais antiga. Quanto de liberdade estamos dispostos a abrir mão em nome da segurança? Câmera nas ruas, biometria, reconhecimento facial, localização dos celulares. Todas essas tecnologias surgiram prometendo mais efetividade e segurança. E realmente dão, já que o problema não é a tecnologia em si. Câmeras podem ajudar a resolver crimes. Algoritmos podem encontrar pessoas desaparecidas. Bancos de dados podem facilitar as investigações. A questão sempre foi quem controla essas ferramentas. Quais limites existem e quem fiscaliza aqueles que possuem esse poder. Talvez Watch Dogs e Cyberpunk nunca tenham sido apenas sobre tecnologia. Eles sempre foram histórias sobre informação, porque informação é poder. Poder para observar, poder para influenciar, poder para controlar. E talvez seja por isso que discussões como o Chat Control gerem tanta controvérsia. Porque no fundo, elas não falam apenas sobre leis, algoritmos ou sistemas de monitoramento. Elas falam sobre quem deve possuir esse poder e quem deve fiscalizá-lo. Porque a questão não seja se estamos sendo observados, porque já sabemos que estamos. A verdadeira questão seja quais limites estamos dispostos a aceitar, antes que a segurança se transforme em vigilância.